Nós vamos estar meditando a palavra. Hoje é um culto especial separado, nós oramos para as crianças. Eu gostaria de convidar os irmãos a estar comigo, por favor, o livro de Mateus, capítulo 19. Nós vamos estar lendo do 13 ao 15. Glória a Deus. Livro de Mateus, capítulo 19. Nós vamos estar lendo do 13 ao 15. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: trouxeram-lhe então alguns meninos para que lhe impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os meninos, não os estorvais de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhe posto as mãos, partiu dali. Glória a Deus. Em algumas traduções, irmãos, vou deixar aqui: não impeçais as criancinhas, vim até mim. Glória a Deus. Vamos estar fazendo uma oração. Senhor nosso Deus e eterno Pai, ó Senhor Deus, de que recebemos toda honra, toda glória, todo louvor. Ó Pai, nós glorificamos e exaltamos, bendizemos o teu santo nome, glorificamos o teu santo nome, Senhor, nesta noite. Ó Pai, colocando, Senhor, Pai amado, mais uma vez nossas vidas nas tuas santas mãos e te pedindo, meu Pai amado, pela tua misericórdia. O Senhor pode estar falando conosco, meu Pai, através, meu Pai amado, da tua palavra, através da tua mensagem, meu Pai. Ó Senhor, o Senhor pode estar nos conduzindo através de cada palavra aqui, pode estar pensando no nosso coração, pode estar tendo a mudança, pode estar tendo a transformação, Senhor. Também que o Senhor cresça, meu Pai, que o Senhor nos diminua e que o teu nome seja glorificado aqui neste lugar. Nós possamos estar tomando o melhor alimento que o Senhor já preparou para nós e possamos estar saindo aqui não como nós chegamos, meu Pai, mas com algo da parte do Senhor, alimentados, fortalecidos na tua palavra, Senhor. Nós oramos, Pai, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, podem estar sentando. Glória a Deus. Irmãos, Jesus, esse é um ministério terreno. Ele teve contato, falou com toda a sociedade humana, todas as esferas da sociedade, classes sociais, tipo de pessoas. Jesus, ele pôde ter contato, inclusive, irmãos, com as crianças. Jesus não deixou as criancinhas de fora. Jesus, ele deu importância para as crianças. E hoje, nesta noite aqui, irmão, nós vamos estar meditando aqui sobre isso. A palavra aqui nos diz que os seus discípulos, talvez até como um ato, de querendo elevar o ministério de Jesus, querendo que Jesus pudesse naquele dia ali curar mais, atender mais número de pessoas, digamos assim, que tinha algum tipo de problema. E a palavra nos fala que os discípulos de Jesus impediam que as crianças chegassem até ele. Mas Jesus ali, irmãos, ele foi muito direto em suas palavras. Ele disse assim: não impeçais, a minha tradução que fala não estovais, essa palavra estovais é não impedir, não impeçais que as criancinhas venham até mim, que esses meninos venham até mim. E a palavra nos diz, irmãos, que Jesus impôs a mão sobre aquelas crianças e Jesus orou com ela. Quando nós vamos entender o que é não impedir essas crianças a chegarem a Cristo, nós temos que nos colocar, nos portar como pais irresponsáveis nos dias de hoje, de não impedir que as nossas crianças elas venham estar chegando até Cristo. É verdade. Nós temos uma missão, igreja, de ensinar as nossas crianças a amar a Cristo sobre todas as coisas. Nós temos uma missão de levar nossas crianças verdadeiramente a estar buscando a face do Senhor. Glória a Deus. Amém. Nós, irmãos, não temos que pensar que é necessário que essa criança chegue a uma determinada maturidade para ela assumir uma posição diante de Deus. Não, igreja. Nós, como pais irresponsáveis, e a mensagem aqui vai falar um pouquinho sobre isso aqui, nós temos sim essa missão de levar essa criança, através até mesmo das nossas atitudes,
de exemplo a levar essas crianças a estar adorando ao Senhor. E nós impedimos que as nossas crianças cheguem até Cristo quando nós fazemos diferente daquilo que Jesus ensinou que nós devemos fazer. Jesus, a palavra fala, irmãos, que Deus procura os verdadeiros adoradores e o adorem em espírito e em verdade. Como que as nossas crianças vão adorar a Deus se não existe no meio do povo aqueles que adoram em espírito e em verdade? As crianças vão ter em nós exemplo para que elas possam estar fazendo. Assim como nós fazemos, elas também possam estar fazendo. Nós temos um exemplo muito grande, irmãos, dos israelitas até no dia de hoje. Não sei se os irmãos sabem, eu sei que boa parte dos irmãos que sabem, talvez uma outra parte não sabe, mas até nos dias de hoje, irmãos, as crianças israelitas, elas não aprendem o Torá na escola. O Torá é o nosso Pentateuco, os primeiros livros da Bíblia, onde que mostra Deus se revelando ao seu povo e o cuidado que Deus teve com o povo de Israel. Os 5 primeiros livros da Bíblia. Então é o pai, a mãe que ensina o Torá para a criança dentro de casa. Até mesmo antes da criança ir para a escola, ela já aprende quem é Deus na vida dela. Ela já aprende quem é o Senhor da vida dela. O pai ensina a criança, irmãos, é ali, ó, no olho a olho, mostrando qual é o caminho, qual é o Deus que eles verdadeiramente servem. E ali, irmãos, eles são tão assim. Eu amo tanto essa parte onde que fala sobre os israelitas, onde que ele ensina os seus filhos a andar no caminho, que eles creem que realmente eles são, sim, o povo de Deus. É claro que nós sabemos que para nós alcançar a nossa salvação, nós temos que entregar a nossa vida para Jesus, porque não há nenhum outro caminho dado ao homem debaixo do céu no qual nós possamos ser salvos, a não ser através do nome de Jesus Cristo. Amém. Mas Israel ainda é o povo de Deus. E assim ali aquele povo ensina para as suas crianças. Eles ensinam, irmãos, realmente ali com firmeza. Nós servimos o Deus Criador dos céus e da terra. Aleluia. E as crianças ali, elas aprendem e elas servem realmente, elas seguem os passos de seus pais. E nós, irmãos, como cristãos, como servos do Senhor Jesus, nós temos que fazer a mesma coisa. Amém. Nós temos que ensinar as nossas crianças, igreja, a servir a Jesus, a amar Jesus sobre todas as coisas, a serem crianças que quando chegar diante de outras crianças sejam diferentes. Amém. Glória a Deus. Sejam crianças que através até mesmo da sua pureza consiga influenciar as outras crianças. Aleluia. Hoje pode ter alguém por aí fazer alguma pergunta: será que vale a pena ter filho nos tempos de hoje? Ah não, mas o mundo está tão difícil. Irmãos, nós não temos que pensar, e eu trago isso para mim particularmente, a gente tem que pensar o quanto que é difícil a gente colocar uma criança no mundo hoje. Mas nós temos que pensar que as nossas crianças vão fazer a diferença no mundo de hoje. Glória a Deus! As nossas crianças, através, irmãos, dos ensinamentos da palavra do Senhor, são crianças que podem fazer a diferença. Amém. São verdadeiramente pessoas formadas dentro de um evangelho genuíno. E é isso, irmãos, que nós temos que buscar e querer para nossas crianças. E muitas pessoas falam assim: olha, eu escutei essa frase, já escutei essa frase, sei que os irmãos também já escutaram essa frase. As crianças são a igreja de amanhã. Amém. Só que tem um detalhe, irmãos, eu gostaria de completar essa frase. As crianças são a igreja de amanhã através do exemplo de hoje. As crianças só serão a igreja de amanhã através do nosso exemplo de hoje. Nós precisamos, irmãos, sermos verdadeiros cristãos para que as crianças de hoje sejam a igreja de amanhã. Que de certa forma, sabe o que está acontecendo, irmãos? Elas, mesmo que elas sejam a igreja de amanhã, elas estão vivendo a igreja de hoje. Se nós vivemos um evangelho, discutir a palavra aqui, frouxo, daqui a pouco elas vão viver um evangelho frouxo também. Mas se nós vivemos um evangelho de renúncia, as nossas crianças vão aprender a viver um evangelho de renúncia. Amém. Se nós dentro de casa sermos pais tementes a Deus,
As nossas crianças vão crescer no temor de Deus e amanhã elas serão servos de Deus e vão ter os mesmos ensinamentos para a próxima geração. Precisamos, igreja, assumir a nossa responsabilidade com as nossas crianças. Hoje aqui nós temos um ministério aqui e temos as crianças que estão chegando, outras crianças que ainda virão. Eu creio que muitas crianças ainda virão nesse ministério, outras famílias que Deus vai acrescentar aqui para este ministério, que Deus tem um propósito nesse ministério. Não é somente nós ficarmos aqui, mas é nós impactar mesmo, não somente aqui este bairro, mas essa cidade e quantos lugares que o Senhor permitir que nós chegarmos através das nossas palavras. Então famílias inteiras vão chegar aqui e crianças vão chegar aqui, e através de crianças, irmãos, bem cuidadas, crianças que são realmente tratadas dentro do Evangelho, elas vão poder impactar outras pessoas também, através de uma boa formação cristã, baseada na palavra de Deus, não baseada no achismo, naquilo que eu acho, naquilo que eu penso que é o melhor, mas através do que a palavra do Senhor e aquilo que o Senhor nos ensina. Por isso, quando Jesus fala assim, não impeçais as crianças virem até mim, nós, irmãos, nós não devemos impedir que as crianças cheguem até Cristo. Nós devemos, com o nosso exemplo, levar as crianças até Cristo, igreja. Aleluia. E isso é uma responsabilidade muito grande. Essa responsabilidade é minha como pai, mas essa responsabilidade é de todos nós que queremos servir a Deus e viver dentro do Evangelho. E cada criança que nós chegarmos até ela, nós podemos ser exemplo para ela. Quando a criança chega aqui na igreja, aqui, qualquer criança que seja, ela vai ver, está lá o pastor, está lá os levitas, está lá os irmãos que cooperam com aquela obra. Quando as crianças aqui pensam assim, eu gostaria de ser um levita, porque veio aqui o grupo de louvor, glória a Deus por isso, está levando essas crianças a Cristo. Quando as crianças que olham lá, vê um pregador, falam assim, eu gostaria de verdadeiramente ser igual esse pregador, quem sabe na mente dela se passa ali até uma mensagem, glória a Deus por isso, sendo movida pelo Espírito, vendo um pregador aqui neste altar. Então, irmãos, é a responsabilidade nossa de levar todas as nossas crianças a Cristo. Devemos, irmãos, tomar verdadeiramente isso como missão. É de todos nós, não é somente da liderança da igreja. É claro que cada um tem o seu grau de responsabilidade, né? Mas não é somente dos pais, não é somente da liderança da igreja, não é somente de um e nem de outro, é de todos nós. Irmãos, nós sabemos que a missão do pai e da mãe, ela é mais profunda, é claro. Porque o pai e a mãe, o que eles têm que fazer? Eles têm que ensinar. Eles têm que educar. Se o pai e a mãe não servem a Deus, como que essa criança ela vai servir a Deus? Talvez o pai e a mãe pode pensar assim, é difícil para mim trazer essa criança ou eu manter essa criança dentro da igreja. Só que esse não deve ser o pensamento. Pelo contrário, vale a pena cada esforço que um pai e uma mãe faz para que a sua criança esteja aqui dentro da igreja. Mas a criança vai na igreja, ela não escuta, às vezes alguém pode dizer assim, ela não escuta uma palavra. Irmãos, só de estar nesse ambiente aqui, a casa do Senhor, você está trazendo o seu filho para a casa do Senhor. Aleluia. Você está levando a criança a um ambiente, a um local no qual ela sabe que aquele local ali é um local no qual os pais estão indo buscar ao Deus vivo. Aleluia. E aquilo ali, irmãos, não se perde. A palavra fala assim, ensina o seu filho o caminho que deve andar, e mais tarde ele não se desviará dele. Sabe quem escreveu isso? Salomão. E quando nós vamos analisar a vida de Salomão, Salomão foi um homem que ele se desviou do caminho do Senhor por um momento. Mas através desse versículo, irmãos, eu creio que ele voltou. Ele mesmo escreveu isso aqui, e esse mesmo versículo serviu para ele. Porque, irmãos, quando nós meditamos na obra que é feita em nossas vidas, e aquilo que realmente os nossos pais nos ensinaram, aquilo que os nossos pastores nos ensinaram, as experiências que nós tivemos, nós nos voltamos para Cristo.
E é necessário, igreja. Por mais que às vezes alguém pode pensar que é trabalhoso nós estarmos com nossas crianças dentro da casa do Pai. Porque isso não tem preço. E vale muito a pena. Glória a Deus por isso. Jesus ainda falou assim, das criancinhas. Porque dos tais é o reino de Deus. Isso aqui é muito profundo, irmãos. Porque reflete a inocência da criança. Quando Jesus fala assim, dos tais é o reino de Deus, eu vejo tanto ternura nessas palavras, eu vejo tanto amor nos olhos de Jesus, que ele está mostrando ali o que verdadeiramente as crianças representam. As crianças representam o reino de Deus, por causa da sua inocência. Elas, irmãos, todos os dias, elas pregam para nós. Eu como pai, a minha esposa como mãe, já ensinou muitas coisas para minha menina, mesmo sendo novinha, mas ela nos ensinou muitas coisas também. Todos os dias eu aprendo uma coisa com minha menina. Eu aprendo algo que ela tem através da sua mensagem que ela prega dentro de casa, como uma criança de perseverança, de entrega, de inocência, de pureza. Aliás, sempre está pregando algo para mim. Por isso que Jesus falou que tais é o reino de Deus. Aleluia. Quando nós olhamos para uma criança, nós vemos que elas são totalmente dependentes. As crianças nos mostram que elas são dependentes. E nós temos que viver, irmãos, uma dependência verdadeira do Pai. Amém. Ele é o nosso Pai Celestial e Ele é o nosso refúgio. A criança, irmãos, ela não tem medo de se atirar no braço do pai, porque ela sabe que o pai vai segurar ela. Glória a Deus! Nós também, da mesma forma, nós não precisamos ter medo de atirar no braço do nosso Pai Celestial. Porque nós podemos ter certeza, irmãos, que Ele vai cuidar de nós. Às vezes nós nos sentimos tão pequenininhos, né? Como uma criança mesmo. A mercê. Às vezes ali, olha só, quão grande é este mundo. E nós tão pequenos. Só que o nosso Pai, irmãos, Ele é grandão. Aleluia! O nosso Pai, irmãos, Ele nos carrega no seu colo. O nosso Pai, Ele nos sustenta. Glória a Deus por isso. A criança, ela mostra para nós o amor verdadeiro. A inocente das crianças impede ela fingir algo que não existe. Fingir algo, irmãos, que não existe. Você viu uma criança dar um abraço fingido? Já viu alguma criança dar um abraço fingido? Talvez alguma criança, por interesse, ela vai nas pessoas que sabem que vai favorecer ela um pouquinho, né? Isso aí acontece. Mas mesmo assim, aquela pessoa que vai favorecer um pouquinho, ela vai dar aquele abraço verdadeiro nela. Verdade. Ela vai querer estar perto daquela pessoa e vai amar aquela pessoa em verdade. Isso nos ensina, irmãos, como nós devemos ser. Porque esse tais é o reino de Deus. Isso nos mostra, irmãos, o que Jesus ensinou sobre o amor ao próximo. Nós temos que amar, irmãos, assim como não está escrito na palavra, não de palavra, mas de atitude. Aleluia. Nós temos que mostrar o nosso amor, irmãos. Nosso amor verdadeiro. Glória a Deus. Uma criança, irmão, sabe que seriam muitas coisas para a gente anotar aqui e citar nesta noite que ia faltar tempo. Meu Deus. Mas uma criança, sabe o que ela faz? Ela se alegra por pouco. Aleluia. Elas são extremamente gratas. Uma criança, irmão, você dá um presente para ela, ela fica mais feliz com a embalagem do que o presente que ela ganhou. Ela está lá com papel de presente, ligando papel de presente, às vezes nem olha o carrinho, ou a boneca, ou a roupa que ela ganhou, porque ela fica feliz com aquele papel de presente ali. E como é que nós vamos perdendo nossas inocências com o tempo, né, irmãos? E aí eu trago algo para os irmãos aqui muito sério. Quando na nossa conversão lá, nós ficávamos gratos com as bênçãos que Deus nos dava, e nós regozijávamos na presença dele. O que mudou na caminhada? Que hoje nós somos gratos às coisas mínimas que o Senhor nos dá.
O que mudou? Nós temos que ser gratos ao Senhor, irmãos, em qualquer momento, em todas as coisas que Ele tem feito por nós. Por isso nós temos que ser mais parecidos com a criança. A criança, irmãos, o perdão dela é instantâneo. Sabe por quê? Porque a criança não guarda mágoa. Às vezes ali, o pai e a mãe falam uma palavra mais ríspida com ela ali, mais pesado. Naquele momento ali ela fica assim, mas daqui a pouco ela está abraçando o pai de novo. Ela está abraçando a mãe, porque ela não guarda. Às vezes a criança ali com um irmãozinho ali, né, um coleguinha, acontece alguma coisa, diz, não, deixa ele para lá, eu vou vir para cá. Daqui a pouquinho tá os dois lá abraçando de novo. Irmãos, nós sempre temos que aprender muito das crianças. Porque às vezes a gente, misericórdia, a gente não, né? Tem pessoa que olha, chega na igreja, olha assim, não, aquela pessoa ali, não foi com a cara daquela pessoa. Misericórdia. Por isso que Jesus fala, irmãos, que de tais é o reino dos céus. Aleluia, Deus. E nós temos que aprender realmente com nossas crianças. E sermos, irmãos. É claro que nós temos maturidade, crescemos, porém também nós temos que viver e sermos também essa criança diante do Senhor. Viver a dependência dEle, na dependência do nosso Deus, servindo a Ele. Temos que ser como uma criança e dar a Deus uma verdadeira adoração. Mateus 21, capítulo 15, 16, fala assim, ó. Vendo então os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que faziam, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disse-lhe, ouves o que esses dizem? Jesus respondeu-lhe, sim, nunca lês pela boca dos meninos e das criancinhas que mamam, aperfeiçoar-te o louvor. O perfeito louvor, irmão, sai da boca das criancinhas. Aleluia. Porque a gente está vendo ali uma criança louvando ao Senhor, ela está louvando a pureza dela. Glória a Deus. Ela está se derramando e se entregando Glória a Deus. a vida dela diante do Senhor. E aquele louvor ali, irmãos, ele entra direto no céu. Porque o louvor não vai com louvor com preocupação, não vai com louvor com uma barganha. Ah, Senhor, recebe minha adoração, mas às vezes o coração está longe. A criança ela está buscando verdadeiramente Deus. E o louvor chega lá no céu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu lembro de uma vez, eu estava em um determinado culto, uma missionária contando sobre as filhas dela, que ela estava orando. Talvez eu falando que os irmãos vão lembrar. E ali as filhas dela estavam pulando de uma cama para outra. Pulando de uma cama para outra. Pulando de uma cama para outra. E aí essa missionária falou assim, o que essas meninas estão fazendo? Estão me perturbando, estão impedindo eu orar e buscar a Deus. E a hora que essa missionária ela foi repreender aquelas crianças ali, o Espírito Santo mandou ela parar. Porque aquelas criancinhas estavam dando uma verdadeira adoração para Deus. Glória a Deus. Nós temos que aprender muito disso, irmãos, com nossas crianças. Delas, irmãos. Isso aqui não é eu que estou falando. Não foi alguém que disse. O próprio Jesus falou que das criancinhas, da boca das criancinhas sai o perfeito louvor. Glória a Deus por isso. E nós, irmãos, como os pais, aí eu volto de novo, nós temos que cuidar das nossas crianças. Glória a Deus. Livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 19, que diz assim, ó. Irmãos, melhor. Provérbios 20 diz assim, ó. O que a seu pai ou a sua mãe amaldiçoar, terá sua lâmpada apagada e ficará em densas trevas. Olha a profundidade desse versículo. Aquilo que a seu pai ou a sua mãe amaldiçoar, terá sua lâmpada apagada e ficará em densas trevas.
A palavra nos fala que ela é luz, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus. Ou seja, ela nos mantém em direção reta a nossos objetivos. Esse versículo em Provérbios não dizia, irmãos, que aquilo que o pai e a mãe amaldiçoar a seu filho se torna em densas trevas. Se um pai, uma mãe dizer uma palavra de maldição para um filho, aquela palavra, irmãos, ela tem tanto poder que ela se torna verdade no filho. Se um pai e uma mãe mandar uma palavra de maldição, dizendo que aquele filho ele não vai chegar em lugar algum, se o filho, através da palavra, não quebrar aquela maldição, aquele filho não chega em lugar algum. Se nós, irmãos, com nossa boca, podemos amaldiçoar, nós, através do nosso Deus, através do Espírito Santo em nossas vidas, nós podemos abençoar. Aleluia, então, nós como pais, nós podemos abençoar os nossos filhos. Nós podemos, irmãos, verdadeiramente profetizar a bênção sobre os nossos filhos. Dizer que nossos filhos serão verdadeiramente servos do Senhor. Nós podemos, irmãos, através de nossas palavras, dizer que nossos filhos, eles serão realmente, como de forma profética, usados pelo Senhor para impactar essa geração. Aleluia. Nossos filhos vão fazer diferença, irmãos, num lugar onde que ninguém fez a diferença. Amém. Onde que eles chegarem, irmãos, eles vão verdadeiramente ser luz. Aonde que nossos filhos chegar, verdadeiramente eles vão ser sal. O mundo pode estar ficando cada dia pior, e isso é verdade. O mundo pode estar aí engolindo os jovens, mas nossos filhos, quando eles chegarem nesse período, eles vão ser jovens diferentes. As nossas crianças vão ser jovens diferentes. Amém, com certeza. E isso, irmãos, é dever de todo pai, profetizar essa bênção sobre a vida dos seus filhos. Nós, como ministério, nós temos que cuidar das nossas crianças. Nós, como ministério, nós temos que cuidar das nossas crianças. Livro de Mateus 18, 10, a palavra diz assim, ó. Livro de Mateus, capítulo 18, versículo 10. Vede, não desprezais nenhum desses pequeninos, porque vos digo que seus anjos nos céus sempre veem a face do meu Pai que está nos céus. Glória a Deus. Esses pequeninos, irmãos, ele pode ter diferentes traduções. Eu sei disso. Mas esses pequeninos aqui, dentro desse versículo aqui, nós podemos dizer que nós como ministério, nós temos que cuidar de todos. Nós temos que cuidar dos nossos jovens, nós temos que cuidar das irmãs, cuidar das irmãs, os irmãos, cuidar dos irmãos. E nós temos que cuidar das nossas crianças. O ministério ele tem que ter realmente um ministério de crianças, um ministério infantil, orar pelas nossas crianças, ajudar uns aos outros. Nós, como ministério, temos que cuidar das nossas crianças. Nós acabamos de falar aqui que as crianças de hoje, elas são a igreja de manhã. Mas não simplesmente isso. Elas são a igreja de manhã, um exemplo de hoje. Então nós, como ministério, nós temos que ser exemplo para nossas crianças. Para que amanhã, irmãos, elas venham estar seguindo o mesmo legado que Deus nos deu e nós estamos aqui vivendo, elas sigam também. Isso, irmãos, inclui todos nós. Inclui todos nós. Glória a Deus. Aleluia. E claro, irmãos, Deus, ele sempre cuida. Aleluia, Deus. O que seria de nós se não fosse Deus, hein? Tem hora que eu vejo assim, acontece, a criança sai correndo, aí ela cai, nossa, machucou todo. Aí vai ver nenhum ranhão. Tem explicação para isso? Deus. Aleluia, louvado seja. É Deus que cuida, irmãos. Mais que o pai, a mãe, as pessoas que estão em volta, os responsáveis, tentam olhar a criança. Eu sei que os irmãos já passaram por isso aqui. A criança cai. Acontece uma coisa com a criança. E a hora que a gente vai olhar, meu Deus do céu. Deus amparou. Glória a Deus, aleluia. Deus amparou. Deus é Deus do cuidado. Deus é maravilhoso, irmãos. Aleluia. Livro de Isaías, capítulo 49, versículo 15, diz assim, ó.
Pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que ainda ama, a ponto de não se compadecer do filho do seu ventre? Mas, ainda que essa se esquecesse, eu não me esquecerei de ti. Aleluia. Pode a mãe, irmãos. É coisa difícil, né? Como é que é mãe, né? Como é que a mãe vai esquecer do filho? Não esquece do filho. Mas pode ser que mamãe, porventura, esqueça do seu filho. Mas Deus não se esquece. Amém. Deus cuida. Deus cuida. Assim como o Salmo Davídico, Salmo 139, né, que fala como que de forma tão misteriosa Deus nos fez, Deus nos conheceu lá no nosso ventre materno. Algumas tradições falam assim que Deus nos formou de forma terrível, de tão assim, para um homem sem palavras para explicar, né, irmãos? Aleluia. Deus é dos milagres. Como que pode um homem e uma mulher ter um relacionamento íntimo, e daquele relacionamento íntimo vir surgir um ser, uma vida? E Deus, irmãos, Ele cuida desta vida, desse ser, Deus do ventre materno. E ali, irmãos, nasce uma criança que Deus já conheceu dentro do ventre materno. E assim, irmãos, somos todos nós. Mas hoje aqui falamos principalmente para as crianças. Deus, Ele cuida das crianças. Então nós podemos, irmãos, apresentar todas as nossas crianças a Deus. Irmão, amém? Amém. Vamos levar, irmãos, as nossas crianças Glória a Deus. a estarem na presença do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus.